Este trabalho, no âmbito da obra memorial do convento, tem por objetivo realçar as inúmeras críticas à sociedade do século XVIII, bem como a importância dos construtores do convento. Passemos então às críticas. Crítica ao gosto pela violência. A ironia do narrador face à violência da época é traduzida pela constatação de que, em Lisboa, as pessoas não estranham o cheiro a carne queimada, acrescentando ainda, numa perspectiva crítica, que a morte dos judeus é positiva, pois os seus bens são deixados à coroa. É uma sangueira por todo o terreiro, as damas riem, dão gritinhos, batem palmas, são as janelas como ramos de flores, e os touros morrem uns após outros. Capítulo 9. E lá vai o touro crivado de flechas, esburacado pelas lançadas, arrastando pelo chão as tripas. Os homens em delírio apalpam as mulheres delirantes, e elas esfregam-se por eles sem disfarce. Nem Melimundo é exceção. Cheira a carne queimada, mas é um cheiro que não ofende estes narizes, habituados que estão ao churrasco do alto de fé. E ainda assim vai o boi ao prato. Sempre é um final proveito, que do judeu só ficam os bens que cá deixou. Capítulo 9. Se as figuras são de barro, o pior que pode ser disto é o monte de cacos, que depois terão de varrer tudo. Está a festa estragada. É o que é, dizem os céticos e os violentos. Venha outra manta de fogo para rirmos todos e ao rei. E, não são assim tantas as ocasiões em que podemos rir juntos. Rebentam-se os potes com surdo estrondo e de dentro saem dezenas de coelhos espavoridos, correndo à disparada por todos os lados, perseguidos e mortos a porrete pela capinha. E outros homens que saltaram à praça. Um olho no bicho que foge, outro no bicho que marra, enquanto o povo ri em gargalhadas stentórias de gente excessiva. O espetáculo começa e o narrador enfatiza a forma como os touros são torturados, exibindo o sangue, as feridas e as tripas, ao público que, a exaltação, se liberta de inibições. Como se pôde verificar através destas passagens, o povo adorava a violência. A violência das touradas ou dos autos de fé apraz ao povo que, obscuro e ignorante, se diverte sensualmente com as imagens de morte, esquecendo a miséria em que vive. O narrador revela a sua dificuldade em perceber se o povo gosta mais dos autos de fé ou de touradas, evidenciando com esta afirmação a sua ironia crítica perante um povo que revela um gosto sanguinário e procura nas emoções fortes uma forma de preencher o vazio da sua existência. Por isso, Memorial do Convento ultrapassa o conceito de romance histórico para se constituir com um texto que problematiza a história e que, metaforicamente, procura transmitir uma visão do mundo do século XX. Quando, como leitores, assistimos ao desvario megalómano do rei e ao imenso sofrimento do povo, somos induzidos a fazer inevitáveis comparações com situações de injustiças dos nossos dias. Os contrastes sociais são várias vezes enunciados ao longo do livro, para nos mostrar vivamente o que uns têm e o que outros sonham ter. Estão as bancadas e os terrados formigando de povo, reservadamente acomodadas as pessoas principais e as majestades e as altezas miram das janelas do paço. Capítulo 9. Contudo, a nível de entretenimento, os gostos coincidem. E assim vai o animal correndo do terreiro, louco e furioso, saltando e bramindo, enquanto D. João V e o seu povo aplaudem a mísera morte. Capítulo 9. José Saramago, através do seu perfeito conhecimento da sua língua, consegue mostrar a realidade do século XVIII, com o uso de recursos expressivos como a ironia. E por fim ter ocupado a rainha de uma filha que nem rainha de Portugal vai ser, mas de Espanha, por interesses dinásticos e particulares. Capítulo 22. Da enumeração, da repetição ou até mesmo da metáfora. Agora, mesmo se lembrou de que afinal nunca foi a Mafra. Que estranha coisa, constrói-se um convento porque nasceu Maria Bárbara, cumpre-se o voto porque Maria Bárbara nasceu e Maria Bárbara não viu. Não sabe, não tocou com o dedinho rechonchudo a primeira pedra, nem a segunda. Não serviu com as suas mãos o caldo dos pedreiros, não aliviou com o bálsamo as dores de 7 sóis, não enxugou as lágrimas de mulher que teve o seu homem esmagado. E agora vai Maria Bárbara para a Espanha. O convento é para si como um sonho sonhado. Capítulo 22. Nestas passagens sobressai o contraste que existia na sociedade daquela época. Ao longo de todo o memorial, José Saramago mostra-nos os exageros vividos pela nobreza do século XVIII e afirma que quem paga esses exageros não é quem os vive, mas sim o povo. Saiba a vossa real majestade que na inauguração do convento de Mafra se gastaram 200.000 cruzados. E el rei respondeu, põe na conta. Capítulo 12. Utiliza várias enumerações de modo a mostrar-nos a forma como os eventos de um dia apenas e os espaços eram exageradamente decorados. A praça está toda rodeada de mastros com bandeirinhas no alto e cobertos de volantes até ao chão, que adejam com a brisa. Armou-se um pórtico de madeira, pintada como se fosse mármore branco, e as colunas fingindo pedra da Arrábida, com os frisos e cornijas dourados.
capítulo 9. Realçamos nestas passagens o visualismo descritivo, formas, cores, movimento. A Lisboa do século XVIII era uma Lisboa com falta de infraestruturas fundamentais a nível de higiene, deixando a cidade uma completa nojeira. Este corpo, parque e porco da pocilga que é Lisboa. E, no entanto, o rei, em vez de fazer algo para mudar esta situação, manda erguer um convento enorme para a princesa que nem sequer o chega a ver. Constrói-se o convento porque nasceu Maria Bárbara, e Maria Bárbara não o viu. Realçamos nestas passagens a forma como o rei prefere satisfazer as suas vontades do que melhorar a qualidade de vida do povo. No século XVIII, tempo da história memorial do convento, o clero era o setor social mais poderoso e mais influente. A soberania da fé católica e a devoção do povo à mesma fazia com que os membros do clero ocupassem um lugar de destaque nas decisões do Estado, por vezes até soberano. Exemplo disso é, no capítulo 1 da obra, o padre-chefe da Ordem dos Franciscanos manipula o rei com as promessas do nascimento de um regente ao trono. Acontecimento esse apenas possível por intervenção divina, ao que o rei concede a construção de um convento de enormes proporções e luxúria, comprometendo a economia do reino e direitos do seu povo. Apesar dos ideais da fé católica, devotamente seguidos e respeitados pelo clero, estes eram postos de parte, levando à corrupção e crimes, na sua grande maioria de cariz sexual, por parte de membros. Na leitura da obra é recorrente a descrição destes mesmos crimes, expostos por Saramago de forma muito visualista e crítica. Exemplo disso são, no capítulo 24, em que um padre tenta violar a Belimunda, quando esta pernoita no convento, quando o padre alegadamente oferecia ajuda. O frade tateou os pés de Belimunda, afastou-lhe devagarinho as pernas, excita terrivelmente a imobilidade de uma mulher. Jubiloso, o frade empurra o membro para a invisível fenda. Há grande alegria na vida de um dominicano. Porém, o povo não era totalmente alheio a estes comportamentos por parte das figuras do clero, utilizando a fé como forma de divertimento e sobrevivência perante uma sociedade intolerante a outras fés e ideais. É recorrente na leitura da obra a descrição de episódios em que o povo utilizava eventos como os autos de fé e procissões, transformando-os em festas e reuniões de cariz sexual. Exemplo disso são, no capítulo 5, diante das fogueiras armou-se um baile, dançou os homens e as mulheres. E capítulo 3, nas janelas há mulheres, é esse o costume. Os penitentes, que são o melhor da festa, porque exibem o verdadeiro sangue. Alguns têm os seus amores à janela e vão na procissão menos por causa da salvação da alma do que por passados ou prometidos gostos do corpo. Os construtores do convento são uma personagem coletiva, um povo anónimo, embora conheçamos alguns dos que o constituem. A personagem é tratada pelo narrador, cujo o tira do anonimato e o individualiza como verdadeiro herói da obra. José Saramago tem como objetivo responsabilizar estes homens pelo grande feito do convento em vez do rei, a quem é dado todo o reconhecimento atualmente. Se o convento é obra e promessa do rei, é ao sacrifício dos homens que a ele se deve. Glorificam-se aqui os homens que se sacrificam, passam por dificuldades, mas também as vencem. Como diz José Saramago no capítulo 19, parágrafo 3, já que não podemos falar-lhes das vidas por tantas serem, ao menos deixemos os nomes escritos. É essa a nossa obrigação. Só por isso escrevemos, torná-los imortais, pois aí ficam, se nós depende. Alcino, Brás, Cristóvão, Daniel, Egas, Firmino, Geraldo, Horácio, Isidro, Jovino, Luís, Marcolino, Nicanor, Onofre, Paulo, Quitério, Rufino, Sebastião, Tadeu, Ubaldo, Valério, Xavier, Zacarias. Uma letra de cada um, para ficarem todos representados. A enumeração dos nomes serve aqui de apoio para a ideia de quantidade de homens envolvidos, mas também a impossibilidade de representação dos mesmos. Apesar da ideia da construção, a de vir do rei, ele sozinho não faz nada, é completamente inútil. Os homens sim, são os verdadeiros heróis, capítulo 19, parágrafo 7. Mas se estes homens e bois não fizerem a força necessária, todo o poder del rei será vento, pó e coisa nenhuma. O povo fez grandes feitos com as genes e esforço, trabalho, capacidade de sobrevivência e sofrimento, apenas para satisfazer as vontades do seu rei. Heio, heio, heio! Todo mundo puxa com entusiasmo, homens e bois. Pena é que não esteja Dom João V no alto da subida. Não há povo que melhor puxe do que este. Capítulo 19, parágrafo 11. Quero com esta passagem também transmitir o crédito que o rei não dá aos seus valentes trabalhadores. Usa uma onomatopeia para transmitir a ideia de entusiasmo e dedicação. A construção do convento teve um grande envolvimento a nível nacional. Pessoas de todas as terras foram chamadas a fazer parte da construção. Ordeno que a todos os corregedores do reino se mande que reúnam e enviem para Mafra quantos operários se encontrarem nas suas jurisdições. Capítulo 21, parágrafo 16. Foram as ordens, vieram os homens de sua própria vontade, alguns aliviados pela promessa do bom salário, por gosto de aventura outros, por desprendimento de afetos, à força quase todos. Esta ordem causou infelicidade para imensas famílias que tiveram de ver ir embora os homens da casa, para partirem para Mafra, apenas porque o rei manda. Foi um sacrifício imenso. Parágrafo 17. Viam as mulheres e os filhos implorando o corregedor
procurando subornar os quadrilheiros com alguns ovos, uma galinha, míseros expedientes de que nada serviam. A tentativa de suborno reflete o desespero das famílias, que tentavam a todo o custo manter os seus homens, mas estes têm uma causa maior sobre mãos, a construção do convento. Era uma maneira de glorificação para o rei e para a boa imagem do país aos olhos da Igreja. Acreditavam que o Espírito Santo tinha sobrevoado o convento, a quando da sua construção, e este era constituído pela Mãe de todas as pedras, que foi uma proeza sobre-humana, muito trabalho e prejuízo deu. Para finalizar, eu não vou, eles é que me levam. A epígrafe reflete a vida de muitos destes grandes homens que tomaram parte nesta obra de grande calibre, que não foram por livre vontade, mas porque os foram buscar. E por isso a obra se chama Memorial, deixar na memória.